o neurônio MCP. O neurônio MCP ele é inspirado no neurônio humano, né? Mas esse neurônio ele foi criado pelo Macaulay e pelo Walter Pitts, que a gente já viu quem é nas primeiras aulas do nosso curso. Então, esse neurônio, assim como o nosso neurônio humano, ele tem algumas semelhanças. Bom, primeiro de tudo, é importante dizer que esse neurônio ele tem entradas. Nessas entradas é por onde a informação ela entra no neurônio artificial. Então, as entradas recebem os valores de entrada do neurônio e elas são representadas pela letra X, certo? Então, nesse neurônio a gente pode colocar um infinito número de entrada que vão ser processadas depois, certo? E a partir daí a gente pode trabalhar com inúmeras entradas para fazer aquilo que a gente quer. Depois que o neurônio recebe alguma entrada, ele vai receber também um peso, ou seja, um valor onde cada entrada que o neurônio receber vai ter uma influência. Por que isso é importante? Por quê? Porque alguns valores, algumas informações são mais importantes que as outras quando tu tá trabalhando com computação, quando tu tá analisando um problema. Então, tu ter um valor que indique um peso para uma determinada entrada é muito importante. Depois disso, quando o neurônio receber uma entrada e receber um peso e associar o peso ao valor de entrada, essas duas coisas elas vão parar numa coisa chamada soma. A soma nada mais é do que o resultado da soma ponderada entre os valores de entrada e entre os pesos, ou seja, tu multiplica o valor da entrada pelo valor do peso, certo? E depois disso, depois que o neurônio recebe as entradas, associa a um determinado peso e manda tudo isso para a soma, que assim como um neurônio biológico processa essas informações elas vão parar para uma coisa chamada função de ativação, que nada mais é do que uma função matemática que vai receber o valor da soma, e se esse valor da soma tiver num critério determinado do valor de ativação, esse neurônio ele vai seguir adiante, ele vai produzir uma determinada saída. E a saída nada mais é do que o resultado da função de ativação. Então, resumindo, eu entro com o valor de entrada, esse valor de entrada vai ser associado a um peso que vai indicar a importância daquele valor de entrada, daquela informação. Os pesos e as entradas vão ser multiplicados um pelo outro e vão parar dentro da soma. A soma vai processar essas informações e vai jogar para o valor de e vai jogar para a função de ativação. Se a função de ativação tiver um valor determinado que a gente queira, a gente vai ter uma determinada saída. E é assim que o computador consegue pensar de maneira artificial, tomar decisões, pensar por si só. Por quê? Porque ele vai processar uma quantidade de informações, vai analisar elas, e se ela estiver batendo com um determinado valor que a gente queira, a gente vai ter uma determinada saída, e conforme o computador vai fazendo isso, ele vai se tornando mais inteligente, mais sábio. Então aqui a gente tem um paralelo muito interessante do neurônio MCP, que é o neurônio artificial, e o neurônio biológico, o neurônio humano. Então tu nota que nos dois a gente tem um canal de entrada. No neurônio MCP isso é representado pela letra X, onde a gente pode ter um número infinito de entradas, assim como no neurônio humano a gente pode ter um número infinito de dendritos que vão receber as informações. A gente tem também os pesos que são associados aos valores de entrada no neurônio MCP, que são representados por W. É claro que, assim como os valores de entrada, tu pode inserir pesos infinitos, valores de pesos infinitos no neurônio MCP. E esses pesos fazem a alusão ao axônio que tem no nosso neurônio normal. E aí também a gente tem nos dois neurônios a soma que vai processar as informações e vai passar adiante. Quando isso acontece, a informação no neurônio MCP vai para a função de ativação. Se o valor da soma tiver condizente com o valor de ativação que a gente definir, a função de ativação vai passar adiante, vai gerar uma saída ou vai passar
para outro neurônio que vai repetir esse mesmo processo e vai gerar um aprendizado ou um resultado. No neurônio biológico é a mesma coisa. A gente vai ter as sinapses que vão receber o valor da soma e quando eles receberem o valor da soma, vai ser emitida uma descarga elétrica e essa descarga elétrica vai ser passada adiante para outro neurônio. E assim tu vai ter um aprendizado e uma retenção de conhecimento. Então, os dois neurônios são muito parecidos porque um é inspirado no outro.